Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu quero te dizer, querido, olha que pouco interessa o horário que você vai assistir essa programação, mas eu quero que você saiba que ela foi feita para você, tá certo? Essa palavra é para você e você pode usufruir. Você pode ler, você pode ver, você pode conferir alguns erros que eu cometo, você entendeu? Eu quero te dizer que você pode comentar. Escreve lá no canal, dá essa força para mim, tá certo? Escreve lá o que você achou, se essa palavra valeu para você, se você precisa ouvir mais algumas dessas palavras, desse tipo, tá bom? Eu poderia te dizer também que essa palavra seria de Esther. Eu poderia dizer que era de Mardoqueu. Eu poderia dizer que essa palavra era de Amã, ou do rei Assuero, rei Xerxes. Eu poderia dizer até que essa palavra é de Israel. Eu quero te dizer que Deus usa todas essas pessoas, mas essa palavra é do Senhor. Essa vitória é do Senhor. Porque o Senhor vence as batalhas para nós. Eu não vou fazer a leitura costumeiramente, mas eu quero te dizer que a leitura é extensa, mas eu vou aplicar da forma que Deus for proporcionando, tá bom? Livro de Esther, queridos. A palavra de Deus diz assim: que a rainha Vaste, ela afronta o rei. Tá certo? Eu poderia estar te lendo também, vou ler 2 versículos, olha, ver se você entende comigo. Foi no tempo do rei Assuero, que reinou sobre 127 províncias, desde a Lídia até a Etiópia. E naquela época o rei Xerxes, ele reinava em seu trono, na cidade de Suzã. Tá certo? Os queridos, eu quero te dizer para você que no meio desse monte de província, de gente que ele tomava conta, eu quero te dizer que o povo de Israel também estava lá inserido. Também padecia. Era um povo que era sofrido. Tá certo? Mas Deus estava com aquele povo ali naquele lugar. A palavra de Deus diz que magnificamente Deus estava controlando ali o coração de um rei pagão, da rainha pagã, do chefe da guarda pagã, certo? Deus ia trabalhando ali. Isso não quer dizer que o inimigo também não estivesse no meio. Lembra de Jó? O inimigo também estava no meio. E ele disse: Senhor, abençoar Jó é fácil. Difícil é tirar o que ele tem. Ele vai blasfemar do Senhor na sua face. E o Senhor provou para Satanás que ele é um derrotado. Eu quero dizer para você que aqui é mais uma afronta e mais uma derrota de Satanás. Olha, querido, o início começa com a recusa, tá? Da rainha Vaste. O rei dá um banquete, celebração, mostra sua riqueza. E disse: eu vou mostrar também a minha senhora, né? Mas, projeto de Deus. Deus disse: ela não vai. Ela não serve para você estar rainha, porque ela é igual a tu. Vai vir outra pessoa. Então o Senhor já ali começa a endurecer o coração da rainha. Isso tudo nesse banquete. Olha o que o banquete faz, viu? Eu quero dizer para vocês que no versículo 12, a palavra de Deus diz que quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem para a rainha Vaste, esta se recusou a ir, ficou furiosa, né?
e se indignou. O rei também ficou indignado. Então, ele começou a perguntar aos seus conselheiros lá, aqueles babãos, aqueles puxa-saco, o que eu faço? Disse, não, escreve carta, porque tudo que a rainha fizer aqui, o povo faz também. Tudo que o rei fizer, faz também. Então, para que todas as mulheres da época não sejam igual a rainha, desobediente aos seus maridos, tá? Escreve carta dizendo que ninguém é para fazer isso. No mesmo instante, já começaram também a escolher mulheres, porque o rei disse, eu tenho um lugarzinho para ela. Ela, de fato, vai ficar lá no lugar dela e não vai vir mais fazer parte desse reino. Projeto do rei, de Deus. Tá bom? Ninguém sabia. Deus sabia. Às vezes Deus está fazendo coisa na sua vida que você não sabe. Mas Deus sabe. Porque Ele controla você. Você entende assim? Então, querido, palavra do Senhor maravilhosa. Aqui no... Eu separei alguns tópicos. E eu dei números. Eu diria para você que no ponto 2, versículo 21, ainda do capítulo 1, a palavra de Deus diz que o plano de Deus é maravilhoso. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, do modo que o rei se impôs, e na prática e na proposta de Memuzã. Para isso, ele enviou cartas para todas aquelas províncias. Eram muitas províncias que aquele rei tomava conta. No capítulo 2, versículo 7, eu estou pulando, tá bom? Para a gente andar. A palavra de Deus diz que Mardoqueu tinha uma prima lá de Hadassa que havia sido criada por ele, porque os seus pais tinham morrido. Então ele tomou conta, criava como filho. Havia ali um respeito entre ambos, eu acredito que de pai e filho, talvez mais do que isso, porque ela sabia que aquele cara tinha se colocado no lugar de pai sem ser o pai biológico. Ela era filha do irmão dele. Então, ou do tio dele, coisa assim. Eram primos. Parentesco ali, um laço muito forte. A palavra de Deus diz, queridos, que Mardoqueu ainda não sabia, mas era um homem usado por Deus. E ele sabia que Deus estava naquele negócio. E ele sabia que era prudente e ele está ali, assistindo, vendo o que ia acontecer com o seu povo. É necessário vigiar, estar de olho aberto. Porque o inimigo, ele entra na brecha. A palavra de Deus diz no capítulo 2 e versículo 16, querido, que ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, no mês de Tebete, tá? Para fazer parte do chamado dos eunucos, para ser uma escolhida para ser rainha. Ela foi fazer as provas. Eu acredito que tinha muita gente ali. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. O diabo estava satisfeito? Não. Ele botou 2 soldados para tentar tirar a vida do rei Assuero, ou rei Xerxes, como você queira chamar. Mardoqueu estava onde? Vigilante. Como dizia o meu pai, ele estava de tocaia. Ele estava à espreita. Ele estava lá observando o movimento. Então ele viu e ele chamou a rainha. Ela tinha sido escolhida rainha. E ele chamou e disse para ela: vão matar teu marido, vão matar o rei. Se está ruim com ele,
pior sem ele. Então, ela avisou para ele. Ele tomou providência. A palavra de Deus é tão linda que diz que ele mandou que anotasse. Eu acho lindo isso. Olha no versículo 23 do capítulo 2. Depois de investigar as informações, e os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos. Nos registros históricos. Ficaram anotados lá. Mas aí passou. Porque eu acredito que quando foi descoberto, queridos, então era enforcar, era matar, a euforia era essa. Foi descoberto, mas ninguém foi atrás de quem tinha descoberto. Mas Deus estava ali. Porque o plano é do Senhor. E Ele não deixa esquecido. Pode até parecer esquecido. Pode até ser que alguém, o diabo venha, bota uma pedra de cima, rola uma pedra. Não vai cobrir. No capítulo 3, começa outra ação diabólica de Satanás. Deus já derrubou essa através de Mardoqueu. Deus já derrubou essa. O rei já não foi assassinado. Foi descoberto. Então, querido, o que eu quero te dizer? O diabo, ele desiste. Ele nunca se acha derrotado. Você entende? Ele é derrotado, mas ele não aceita, ele não permite, ele não entende, eu acho. Porque ele não se dá, ele não se aquieta, ele continua, sabe? Ele não para. Novo plano de Satanás. A palavra de Deus diz, querido, no versículo de número 5, quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava para ele, ele ficou furioso. O cara era chefe. De quantas províncias? Muitas. E tinha um indivíduo lá que era o quê? Nada. Era do povo de Israel, escravo, era menos do que nada. Não se curvava a ele, opa. O diabo disse, é aqui que eu vou trabalhar. Versículo 7, a palavra de Deus, isso já no capítulo 3. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xés, no mês de Nissan, lançaram o pu, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de que ele possa escolher o dia e o mês em que ele possa executar planos. Estava caindo como uma luva assim no colo de Amã, né? Então, eu quero que vocês entendam que o cara estava acontecendo as coisas e ele estava caindo feito um patinho, né? Mas Deus estava no negócio. Deus estava trabalhando ali. Deus não esquece o seu povo. Você se acha escravo? Você se acha que é difícil cumprir algo para o Senhor? Você acha difícil que Deus está querendo resolver a sua vida através de te chamar a atenção? Você se sacrifica um pouco, você acha que está esquecido por Deus? De forma nenhuma. De maneira nenhuma. Deus não esqueceu de você. É por isso que Paulo diz, depois de uma leve e momentânea tribulação, aí vem a bonança. Você entende? Queridos, eu quero que você entenda uma situação. Projeto de Deus são valiosos. E é bom que a gente entenda o projeto do Senhor na nossa vida, tá certo? A palavra de Deus, queridos, já finalizando o capítulo 3, a palavra de Deus diz: Mardoqueu, ele sente mais uma vez o perigo. É bom quando você teme a Deus,
porque você sente o perigo. Então ele viu todo o plano de Amã para com o povo de Israel. Fúrica, execução, vou matar. O rei praticamente entregou toda a justiça na mão dele. Ele disse, vou falar com a sobrinha de novo, com a prima, vou falar com ela. Olha que lindo, olha que lindo. Versículo 16 do capítulo 4. Versículo 14 do capítulo 4, versículo 14 do capítulo 4, parte B. Ele diz assim, quem sabe... Não, primeiro eu vou ler o capítulo todo para que você entenda, tá bom? Ele diz assim, pois se você ficar calada, a hora do socorro e o livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família e seu pai morrerão. Entendeu? Ele se colocava ali como pai, certo? Mas você e a família do seu pai morrerão. Cara, já tinha perdido o pai, já tinha perdido a mãe, e o resto da família vai morrer também. Então, ele falou. Parte B. Quem sabe se você, para um momento como este, não foi que você chegou aqui para ser rainha? Olha, Mardoqueu. Ele estava dizendo, filha, tu não chegou aqui para ser rainha toda, tu chegou aqui para ser escrava. Hoje Deus botou você como rainha. É hora de ação, é hora de agir. Entende? Então Deus é maravilhoso. E Esté sente a situação. Ela sente o problema. Porque quem está doendo alarma mais rápido. Quando você está no bem bom, você vê o perigo, mas você diz, não, ainda falta um pouquinho, né? Mas ela sentiu. Ela sentiu o drama. Ela viu a ação do diabo. Então, no versículo 15. Então Esté mandou esta carta a Mardoqueu. 16. Vá reunir todos, ele disse todos, ela disse todos, os judeus que estão em Suzã, que jejuem em meu favor. Porque daqui para frente eu vou tomar conta. Ela sabia do risco que ela corria de falar com o rei antes de ser chamada. Antes da hora. Não é porque... Lembra da primeira rainha? Rainha Vasti? Que o rei chamou ela? Ela era para ter vindo quando o rei chamou. O problema foi a recusa. Então Esté estava ali, mas ela sabia que só podia falar com o rei quando ele autorizasse. Quando ele chamasse. Ela disse, orem por mim, jejuem por mim. Todos que estão em Suzã e por aí, espalhado. Orem, jejuem. Busque ao Deus dos nossos pais. Porque ele está no meio do negócio. Para que eu não morra. Entende? Ela disse, eu e as minhas servas também vamos orar. Para que Deus dê um discernimento. A ocasião aconteceu. Mas Deus coloca uma situação na tua vida para que você tome uma atitude. Você não está morto, você não é mais um bebê. Você nasceu de novo, você foi regenerado. Você tem o Deus Altíssimo no seu coração que fala com você. Você tem um Espírito que fala com você. Então ele disse, ela tomou essa atitude e disse, faz a tua parte e eu farei a minha aqui. Mas não se esqueça, jejum e ore por mim, que eu vou falar com ele. Queridos, vamos pular para o capítulo 5. A palavra de Deus diz que Deus começa a agir de fato, de verdade, pisar na cabeça de Satanás. Capítulo 6. A palavra de Deus diz que Esté apareceu de repente na frente do rei. O rei foi misericordioso. Por que ele foi? Porque Deus estava no negócio.
Então eu atendei, o que você quer? Ah, eu quero que você faça uma pequena reunião. Pode ter vinho também, pode ter seus churrascos aí. Convida Naamã, teu amigo. Não é Naamã, eu confundo, é Amã. Preciso falar. Bom, rainha, será feito. Então o cara fez tudo isso, o rei. Estou chamando o rei de cara. Foi feito isso. Estavam lá no pátio, fazendo suas festas lá. E ele já estava, em outra língua, bebinho, mas não estava. Ele tinha bebido e, minha rainha, você está aí? O que você quer falar? Até metade do rei te dou. Diz aí. Aí ela abriu o jogo. Ah, meu rei. Tá vendo o teu amigo? Ele quer acabar com os judeus. Como assim? Ele quer acabar com os judeus. Eu sou judeu. Eu vou dançar também. O Senhor deu, com seu anel, deu a liberdade para quem não devia. Você entende? Então assim, o que é que eu quero ver com isso? O que é que eu entendo com isso? É que resolver uma parada com o Senhor, coloca de fato na mão do Senhor. Porque Deus começou humilhando Amã sem que nem Amã sabia porque estava sendo humilhado. Ele não sabia por que aquilo estava acontecendo. Porque uma noite anterior, Deus falou com o rei Assuero e não deixou ele dormir. Leia a palavra, porque eu não tenho tempo, tá bom? Estou te dando a oportunidade de você ler. Então, ele não conseguia. E ele disse, cara, não quero, eu quero dormir, eu quero descansar, preciso, mas não consigo. Isso não acontece comigo. Vai lá nas minhas coisas. Vai lá na estante onde nós guardamos as nossas coisas, as leis. Vai lá, procura alguma coisa para me ler, para mexer com a mente, para me dormir. Era Deus? O que ele pega? O que foi escrevido. A traição dos dois soldados que queriam tirar a vida dele. Ele disse, peraí, quem é esse tal de Mardoqueu que descobriu aqui essa... Ah, é o tio, o parente aí da tua esposa, a rainha. Sim, mas o que foi feito? Qual foi a honraria que foi dada para esse cara? Ah, rapaz, a gente não sabe. Isso aí só com a mão. O mais lindo é que a palavra de Deus diz, olha, eu vou só dar uma dica para você, tá? Capítulo 6 e versículo 3. Mas não vou ler não. Você vai ler depois, que é para você comentar, tá bom? Aí, a palavra de Deus diz que disseram, ó, a Amã tá chegando aí. Tá no pátio. Chama o cara. Aí o rei disse, cara, tu lembra da traição lá? Lembro, tava lá. Você tava. Então, como é que a gente faz para honrar uma pessoa que salva a nossa vida? Amã disse, é comigo. Essa parada é minha. Melhor roupa que o senhor tem. Veste na pessoa. Ele disse, hoje eu vou ficar bonito. Monta no teu melhor cavalo. O cara não era bobo. Manda sair nas ruas. E uma multidão atrás. Dizendo, ele é o cara. Esse aí é o cara. Foi ele que descobriu a falseta dos soldados contra o rei. Ele disse, aí eu posso vestir? Ele disse, pode. Pode, Amã, viste essa pessoa. Aí ele disse, aí não deu certo. Eu pensei que a honraria era para mim, se for para vestir a pessoa, vai vestir Mardoqueu. O rei disse, vista ele como você falou. Eu gosto de você, esse cara é bom, rapaz. Ele pensava que era. Foram lá, pegaram o Mardoqueu. Vestiram a melhor roupa do rei. Pegaram o melhor cavalo, jogaram o bicho em cima. Deram uma penteada, eu acredito, isso aqui é por minha conta. Deram uma arrumada na barba do cara, ficou
deu um israelita de verdade. E saíram puxando o cavalo nas ruas. Quem era que ia atrás? Amã. Esse é o cara. Esse aí é o cara. Você entende? Mardoqueu, opa, sou eu. Eu sou isso, eu sou um servo do Senhor. Você entende? Você não faz nada para o Senhor que passe batido. Você pensa que passou batido. Não ficou. Está lá na galeria do Senhor. Tá certo? Pode estar empoeiradinha, mas está lá. Aquilo que o Senhor escreve para você fica escrito. Ninguém tira. Tá certo? Eu quero dizer para você que depois de todo isso acontecido, depois de toda essa humilhação, Deus exaltando o povo de Israel e humilhando Amã, ele veio para o banquete, meio desanimado, mas ele disse, aquela forca lá, eu enforco esse cara a qualquer hora dessa. E estava chegando o dia. E Esther disse, meu rei, está chegando a hora. Nós não podemos mais esperar. O homem fez a forca. Quando o rei soube, ele quase caía. Quem estava falando para ele? A mulher do seu amor. A que se substituiu a rainha Vasti. Uma rainha sábia, de atitude. Disse, nem que eu morra, mas eu vou lá falar com o rei. Orem por mim. Porque aí eu já estou nas mãos do Senhor. Se eu morrer, mas já estou nas mãos do Senhor. E o Senhor agiu, o Senhor honrou. Entende? Então, essa é a forma que eu entendo. Onde você tem que buscar e crer para que o Senhor habite na tua vida. Você entende? Deus não esqueceu de você. Se tu tem um projeto maravilhoso dado por Deus, você duvida que o inimigo não venha intervir, não venha melar, não venha fazer algo para não dar certo? Deus pode até permitir, mas ele será derrotado e tu serás o vitorioso. Você entende? Sabe o que foi que aconteceu com Naamã? Ele foi morto na própria... Não é Naamã, desculpa, o meu filho aqui está me corrigindo, é Amã, tá certo? E eu sou um assassino do português e do nome das pessoas também, então vai perdoando eu, tá bom? Mas não tira o mérito da palavra. Eu quero que você entenda o seguinte. Amã tinha feito uma forca enorme. Eu acho que ele até tinha ungido com a água benta de Satanás. Mas foi para ele. Deus é sabedor de todas as coisas. O inimigo perdeu mais uma batalha. O inimigo, ele é só um derrotado. Bote isso na tua cabeça, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer para você hoje, meus queridos irmãos. Eu quero que você assista essa programação, eu quero que você se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Eu quero que você acione o sininho. Eu quero que você comente lá, tá certo? Dá essa moral para mim, tá certo? E eu quero que Deus te abençoe. Eu quero que você saiba que você é um guerreiro, você é um vitorioso. Você vai dizer, irmão, valeu a pena. Valeu a pena confiar no Senhor. Tá certo? Por mais que demore, você vai dizer, valeu a pena esperar. O inimigo, ele tentou melar, mas ele não conseguiu. Ele é um derrotado. Tá certo? Vamos orar? Pai lindo e maravilhoso e misericordioso, Senhor, abençoa esse canal. Meu Deus, abençoa essa pessoa aqui que vos fala, abençoa a minha família, abençoa meu filho, minha esposa. Pai, toma nas tuas mãos a minha casa, que seja sempre uma casa de bênção e protegida por ti. Meu Deus, abençoa cada lar. Meu Deus, abençoa cada projeto, a cada reunião que foram feitas. E que o Senhor esteja presente. Pai, toma nas tuas mãos. Pai, visita cada família, cada aparelho que receber essa palavra,
que seja ungido pelo poder do Espírito Santo e para a glória de Deus. Ó Pai justo, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Até um próximo encontro. E eu vou trazer mais palavra para você, para o seu coração. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.